Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de eletromagnetismo. Vamos finalizar a frente 2 do livro 2 de vocês, falando, né, um pouquinho desses materiais tão especiais que são os ímãs, as propriedades que eles possuem em relação ao magnetismo e vamos também estudar as interações, né, de cargas elétricas com campo magnético e o surgimento aí, né, de campos magnéticos a partir de correntes elétricas. Vamos lá? Então, nós vamos primeiro começar com os conceitos básicos dessa área de magnetismo, pensando um pouquinho nos ímãs. Então, os ímãs são corpos, né, que apresentam aí o fenômeno de magnetismo e esses fenômenos estão associados a algumas características. A primeira delas é atrair materiais que têm aí na sua composição o elemento ferro. Então, os ímãs, eles atraem, né, os materiais que têm composição tem fragmentos de ferro, né, limalha de ferro, pedaços de ferro, outros materiais que possuem ferro. E isso faz com que nós temos aí, então, essa atividade tão importante dos ímãs, que é a atração magnética. Uma segunda propriedade bastante interessante é a orientação dos ímãs em relação ao polo norte e sul, né, do nosso globo terrestre. Então, se a gente pensar, né, que nosso planeta possui um campo magnético, há uma orientação do ímã por conta aí dessa presença de campo magnético terrestre, e a gente vai ver que essa orientação, ela vai ser por conta de aproximação, né? Nós sabemos que polos distintos se aproximam e polos iguais se repelem. Então, quando o nosso ímã, né, se orienta com a sua parte aí, com seu polo, né, norte em relação ao norte terrestre, esse norte, que é norte geográfico, vai corresponder a um sul magnético da Terra. O nosso polo sul do nosso ímã, né, vai se orientar no sentido do polo sul geográfico terrestre, que nos indica aí que ali tem uma região de polo norte magnético para o magnetismo terrestre. Isso é bastante importante e é utilizado como orientação e é o princípio de funcionamento das nossas bússolas. Quando a gente pensa então nesse campo magnético, né, não pode confundir que o polo sul do nosso planeta, aí, né, o seu sul geográfico corresponde ao norte magnético, porque o polo sul de um ímã, né, vai se ter orientação indicando para esta região. Então, se o polo sul de um ímã tem aproximação, tem atração por essa região, ali tem um polo norte magnético. E o polo norte, né, nosso polo norte geográfico, ele vai ter uma orientação aí em relação ao campo magnético como polo sul magnético, uma vez que ele atrai, né, a orientação dos nossos ímãs, das nossas bússolas, a orientação em relação ao o polo norte, né, desses materiais, mostrando que ali tem um sul magnético. Então, tomem um pouquinho de cuidado quando a gente pensa aí nessa orientação, né? O campo magnético terrestre, ele está associado à composição, né, do nosso planeta, principalmente do núcleo do nosso planeta, e a composição deste núcleo e movimentação do material dentro do nosso planeta faz com que haja, então, ali um campo magnético, e esse campo magnético, ele vai ter propriedades magnéticas e vai nos orientar em relação às posições geográficas. Então, pelas propriedades magnéticas, o polo sul magnético corresponde ao polo norte geográfico. E pelas propriedades magnéticas, o polo norte magnético corresponde ao nosso sul geográfico. Guardem isso com carinho. E aí a gente vai ter uma terceira propriedade, né, que eu já adiantei um pouquinho por conta do da nossa orientação dos polos de um ímã ou de uma bússola em relação ao campo magnético da Terra, que é atração e repulsão. Então, polos que são iguais aí vão ter repulsão e polos que são diferentes vão ter atração. Então, o polo norte de um ímã sempre atrai um polo sul e ele vai repelir um polo igual ao seu, então repele um polo norte. Quando a gente corta um ímã, a gente tem uma propriedade bastante interessante, que é a inseparabilidade dos polos. Não tem como separar os polos de um ímã. Toda vez que a gente quebra um ímã, corta um ímã, a gente gera aí dois materiais com polaridades, né? Semelhantes ao que se existia num ímã completo.
Então, quando a gente tem lá o ímã, né, tem o polo norte e o polo sul, se a gente cortar o nosso novo ímã, né, nós teremos dois ímãs aí, com polo norte e polo sul. E se eu cortar de novo, eu terei mais dois ímãs também com as mesmas polaridades. Então, não tem como separar os polos de um ímã. Esse é um princípio conhecido como inseparabilidade dos polos. O campo magnético é toda a região no espaço que sofre a influência, né, pelos materiais magnéticos ou por condutores onde há passagem de corrente elétrica. Nós veremos a seguir que toda vez que passa uma corrente elétrica por um condutor, há a geração de um campo magnético. Então, a região onde esse campo magnético atua é chamado de campo magnético. Nós vamos representar o campo magnético pelo vetor de indução magnética, conhecido como B, e a unidade de medida que nós vamos utilizar para campo magnético, né, para o nosso vetor de indução magnética, é a unidade definida no Sistema Internacional de Medida como Tesla. A gente vai usar aí a indicação de T maiúsculo em homenagem ao Tesla, né, o cientista Tesla, ok? As linhas de indução do campo magnético são sempre tangentes a esse vetor, né, de indução magnética, e sempre a gente vai considerar as linhas, né, de indução saindo do polo norte e entrando no polo sul. Não se esqueçam dessa orientação, que ela é muito importante, né, para a gente apresentar a orientação do nosso campo magnético e para analisar os casos onde é necessário, né, identificar esse vetor, sua orientação, seu sentido, além da sua intensidade. Um campo magnético uniforme é aquele campo, né, que a gente tem aí mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade. Quando a gente pensa, né, em linhas de indução, num campo magnético uniforme, essas linhas são paralelas, né, igualmente espaçadas e têm a mesma orientação. Então, aqui na figura, a gente consegue perceber, né, essa uniformidade aí nas linhas de indução magnética, mostrando que nós temos um campo magnético uniforme. Nós vamos, nessa introdução ao magnetismo, né, fazer os exercícios que estão lá na página 578 e 579 do Tetra 2, para a gente treinar um pouquinho esses conceitos. Então, no primeiro exercício, ele fala assim: a figura representa um ímã em forma de barra que vai ser cortado em duas partes. Ele pode ser cortado aqui na horizontal, que ele chamou de A, ou na vertical, que ele chamou de B. Ele quer saber em relação ao resultado, né? Então, se a gente cortar aqui em B, ó, se eu cortar aqui, eu vou ficar com dois ímãs. Vou ficar com um pedacinho assim, que vai ter norte para cá e sul para cá, né? E a outra parte, já que o polo sul tava para cá, ó, vai ficar norte aqui. Então, o que acontece aqui, ó? A gente acaba tendo uma atração. Então, se eu cortar em B, tem atração. Agora, se eu cortar na horizontal, eu vou ficar com o ímã assim, ó. Dois pedacinhos de ímã, né? Polo norte aqui e polo sul é mantido, né? E aqui também, polo norte e polo sul são mantidos. Então, a gente vai ter uma repulsão aqui. A melhor alternativa aqui fala, né, que no corte em A é repulsão e no corte em B vai ter a atração. Vai ser a nossa alternativa aí, C, de coração. No exercício 2, ele fala assim: quatro ímãs iguais em forma de barra, com as polaridades indicadas, estão apoiados sobre uma mesa horizontal, como na figura, vistos de cima. Então, nós temos quatro ímãs aqui, né, orientado polo sul e polo norte, polo sul para cima, norte para baixo aqui no primeiro, né? E no sentido horário aqui, sul e norte, sul e norte e sul e norte. Aí ele pergunta, né, qual vai ser a indicação que a gente vai observar, qual o efeito do campo magnético terrestre em relação à utilização de uma bússola, né? Como vai orientar a bússola aqui dentro. Se a gente observar as linhas, né, de campo magnético que surgem na presença dos ímãs, na horizontal, as linhas que surgem aqui se cancelam com outro ímã. E na vertical, elas vão acabar se somando, né? Então, aqui nós vamos ter uma atração do polo sul da nossa bússola e aqui do polo norte. Então, a melhor orientação está aqui na letra A, diamandita. No 3, ele fala assim: três barras de ferro de mesma forma são identificadas pelas letras A, B e C. Então, nós temos aqui o bloquinho A,
Ele vai falar que vai ser dividido em A1 e A2. O bloquinho B, a barra, né, de ferro B, que ele falou que é B1 e B2. E o C, que ele falou que é C1 e C2. Aí ele vai falar o que vai acontecer com cada uma dessas extremidades, né? Ele fala assim, ó, quando essas barras são aproximadas, vemos que a extremidade A1 e B1 sofrem atração. Então, aqui a gente tem uma atração. Então, eles podem ser ímãs porque podem ter polos diferentes ali, né? E fala que as extremidades A1 e C2 sofrem repulsão. Então, aqui com C2 sofre repulsão. Também pode ser ímã, porque pode ter polaridade igual nesse caso, né? As extremidades A1 e B2 sofrem atração também. Então, agora, pelo fato da nossa face aqui A1, né, a extremidade A1, ser atraída por B2 também, não tem como ser B2 não tem como ser um ímã, porque se aqui for polaridade diferente de A1, né, se o B1 for polaridade diferente, o B2 vai ser polaridade igual, teria que ter repulsão para ser um ímã. Então, o B não pode ser um ímã por isso, né, a partir dessa análise. Vamos ver o que ele termina de falar. A1 e C1 sofrem atração. A1 e C1 pode se atrair? Pode, porque A1 sofreu repulsão, então pode ter polaridades iguais aqui, A1 e C2, e diferentes A1 e C1, A e C podem ser ímãs. Então, em relação aos três materiais, só A e C podem ser ímãs, está aqui na letra E de elefante. No 4, vai ser verdadeiro ou falso em relação ao campo magnético terrestre. Ele fala assim, não, o polo sul magnético terrestre situa-se na região do polo norte geográfico. Isso é verdadeiro. As linhas de campo magnético do campo magnético terrestre emergem do polo na região do polo sul geográfico. Quando a gente tem um polo sul geográfico, é o polo norte magnético, elas vão emergir dali mesmo, né? Vão sair dali. Verdadeiro. Na 4, ele fala assim, o magma presente na litosfera terrestre e a revolução da Terra em torno do Sol são as fontes do campo magnético. O movimento da Terra ao redor do Sol não é uma relação com o campo magnético, e sim, mas devido à composição do núcleo terrestre, né? Então, a 4 é falsa. E a 8 ele fala assim, os fenômenos atmosféricos das auroras boreal e austral são observados em função da existência do campo magnético terrestre. Isso é verdadeiro, um fenômeno bem bonito, né? E a nossa somatória aqui vai dar 11. Tendo visto aí, né, os primeiros conceitos de magnetismo, nós vamos ver agora as interações entre carga elétrica e campo magnético e o surgimento, então, dessa força magnética. A força magnética vai ser a força que surge, né, por ação do campo magnético a uma carga que é colocada com uma determinada velocidade numa região onde existe um campo magnético. Então, quando passa uma carga lá em movimento numa região onde há um campo magnético, esse campo magnético vai exercer uma influência nessa carga e essa influência vai ser chamada de força magnética. Para a expressão da força magnética, para a gente calcular a força magnética, a gente vai utilizar então o módulo dessa carga, a sua velocidade, o campo magnético e o seno do ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético. Nós vamos calcular a intensidade da força magnética por essa expressão e a sua orientação e sentido a gente pode observar a partir da regra da mão direita. A gente fala que a regra da mão direita é espalmada, né? A gente utiliza aí a palma da mão e surgem nos dedos o vetor campo magnético, o polegar é a nossa velocidade, e se a gente fizer surgir da palma da mão um vetor aí perpendicular ao nosso campo, né? Nós temos aí a força magnética. Eu fiz um videozinho explicando um pouquinho melhor essa utilização da regra da mão direita, que eu vou colocar na sequência. Nós também vamos utilizar a regra da mão direita, conhecida como regra da mão direita estendida. A gente vai abraçar o fio aí, né? É uma relação que nós temos entre campo magnético e corrente elétrica, né? E
os nossos dedos da mão direita são a orientação aí do nosso campo magnético e o polegar vai nos mostrar aí o sentido, né, da nossa corrente elétrica e como o campo se comporta em relação ao sentido da corrente elétrica nos materiais, né, condutores. Lembrando que a indicação de xizinho é entrando no plano do desenho e bolinha é saindo do plano do desenho. Isso vai ser importante quando a gente utilizar a regra da mão direita para apresentar, né, a orientação e o sentido de campo magnético ou de força magnética ou aquilo que for nos exigido dessa relação entre as duas formas de utilizar, então, a mão direita. Então, nós vamos ver juntos a regra da mão direita. Há duas formas de aplicar essa regra. Quando a gente quer relacionar corrente elétrica com campo magnético, ou quando a gente quer relacionar força magnética, a velocidade de uma carga que está ali, né, em movimento num campo magnético. Então, dá para relacionar corrente, campo magnético, força com a velocidade dessa carga, né, e com o campo magnético. Força magnética, velocidade de campo magnético. Para as duas situações, a gente vai usar a regra da mão direita. A gente usa a regra da mão direita estendida aí, né? Ou a regra da mão direita espalmada, que a gente vai pensar num vetor aqui de força. Primeiro eu vou falar dela estendida. Quando a gente pensa aí, né, num fio qualquer e vai passar uma corrente por esse fio, eu consigo, a partir da regra da mão direita, entender, né, no fio como é que vai ser a orientação do campo magnético. Então, lembrando que os dedos são nosso campo magnético e o nosso polegar aqui, o dedão, ele é a corrente. Se a corrente está indo para a direita aqui, nesse ponto A, o nosso campo está entrando e neste ponto B, o nosso campo está saindo, o campo está dando a volta neste fio aqui. Então, corrente para a direita. Aqui no ponto A, nosso campo está entrando. Então, a indicação de campo entrando é o xizinho. Indicação de vetor entrando aí, né, é o xizinho. Pode ser campo, pode ser outros vetores. E aqui, né, no ponto B, o nosso campo magnético está saindo. Então, vai ser a bolinha. Lembra lá do canudinho do McDonald's, do copo do McDonald's, que tem aquele xizinho para colocar o canudo? Então, um xizinho sempre indicação de entrando no plano, tá? E aí a gente vai aplicar a regra da mão direita quando eu quero relacionar força, campo magnético e a velocidade de uma carga nesse campo magnético. A gente vai usar a regra da mão direita espalmada aí. E aí a gente vai então utilizar também a regra da mão direita, agora espalmada, para a gente ver como é que a gente relaciona força magnética, campo magnético e velocidade de uma carga neste campo, onde a gente utiliza aí os dedos como campo magnético, o nosso dedão como a velocidade e surge um vetor aqui perpendicular com uma força magnética. Para facilitar o seu uso disso aqui, você pode fechar os seus 3 últimos dedos, né? Deixar o polegar e o indicador abertos. Então, aqui nós temos a velocidade, o campo, e aí eu abro aqui, né, nosso dedo médio para ser a nossa força. Então, a gente pode usar esse conjunto aqui de dedos para fazer os nossos vetores. Para você lembrar, tem um macetezinho, ó. Coloca F, onde é a força, coloca B, onde é o campo, e coloca V, onde é a velocidade. Você vai ficar aí com faça bom vestibular. Então, ajuda você a lembrar. E aí, a gente vai pensar um pouquinho nessa situação. Quando a gente tem aí, né, o campo para cima, então, ó, o B para cima, a velocidade lá para a direita, a nossa força magnética vai ter, então, sentido de direção saindo do nosso plano. Então, a força aqui vai ser saindo. Dá para usar essa regrinha da mão direita, que a gente chama de regrinha da mão direita espalmada aí, né? Porque surge esse vetor da palma da mão. Se a carga for positiva, palma da mão. Se a carga for negativa, o vetor força está nas costas da nossa mão aqui. Ou você pode usar a regrinha e inverter, né, o seu resultado para as cargas negativas, ok? Espero que tenha ficado claro e que você aplique bastante aí, né? Faça até um passinho, nóis que tá na força, para aplicar a regra da mão direita, ok? A gente pensa, né, na força que nós temos aí
a partir de um campo magnético uniforme, essa força acaba gerando um movimento circular na nossa carga, né? Então, a carga entra numa região, né, onde tem uma velocidade perpendicular a essas linhas de campo, né? E nós vamos perceber, então, que essa força magnética age como uma força centrípeta, formando aí, né, ou fornecendo para essa carga um movimento com trajetória circular. Vai ser um movimento circular uniforme. A análise desse movimento é muito importante para a gente relacionar, né, a trajetória dessa carga, a velocidade angular dessa carga, o período, né, de rotação dessa carga aí nessa trajetória, o período que ela utiliza para executar uma volta completa, a sua frequência. Então, nós vamos relacionar força centrípeta, que é massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio, com a expressão da força magnética. Notem que na expressão da força magnética aqui, o seno não está indicado. Por quê? Porque aqui nós temos entre a velocidade e o campo magnético um ângulo de 90 graus. E seno de 90 vai ser 1. Por isso que a expressão já está simplificada aqui. E trabalhando com essas grandezas, né, nós vamos obter aí as expressões para o raio, para a velocidade angular, para o período e para a frequência dentro deste movimento, que é um movimento circular uniforme da carga em um campo onde tem aí, né, um módulo constante. Quando a gente observa a força magnética, quando tem aí, né, uma corrente percorrendo um fio, nós vamos ter a expressão, então, né, que a força magnética é o campo magnético, a corrente vezes o comprimento do fio, vezes o seno do ângulo. A gente vai substituir, né, a carga e a velocidade aí por esse comprimento do fio e pela corrente, pensando, né, que a corrente elétrica, essa relação pela quantidade de carga que surge ali, que passa, né, por uma determinada região, num determinado intervalo de tempo, e a gente sabe ali que a velocidade, ela vai aparecer uma variação de espaço por tempo, então a gente consegue trazer nessa variação de espaço aí esse comprimento do fio. Então a expressão assume aí, né, essa intensidade agora, né, utilizando a corrente e o comprimento, por conta, né, de trabalhar a expressão da corrente elétrica utilizando a carga e com a velocidade trazendo aí, né, esse espaço, que é o comprimento do fio, e o tempo. Então, nós vamos fazer alguns exercícios lá das páginas 582 e 583 para treinar um pouquinho esses conceitos que nós acabamos de estudar. Vamos pensar um pouquinho aí nesse exercício 1. Ele fala assim, ó, um próton é lançado com velocidade v num campo magnético B nos seguintes casos. Então, estão 3 casos aí, e ele quer que a gente indique, né, qual é a melhor representação para o vetor força magnética. Então, para os 3 casos, caso 1, caso 2 e caso 3, ele quer que a gente apresente, então, a melhor indicação para a força magnética. Vou colocar aqui força magnética, ok? Então, vamos pensar um pouquinho, ó. Pela regra da mão direita, se a gente observar aí, né, que o nosso dedão é o nosso vetor velocidade, o nosso campo magnético é o nosso indicador, o dedo médio sendo a força magnética, vai estar entrando no nosso plano. Então, entrando vai ser xzinho. No 2, né, a velocidade, que é o nosso dedão, está entrando. O campo magnético está para a direita, então a nossa força magnética, que é o nosso dedo médio, no caso, né, vai estar para baixo. A indicação, então, é para baixo. E na 3, ele fala que o campo está para cima, a velocidade está para a direita, né? Então, o nosso indicador para cima, nosso polegar para a direita, o nosso dedo médio estará saindo do plano. Então, saindo é a bolinha. A alternativa que tem aí, né? Essas indicações é a letra E de elefante. Aí nós faremos o exercício 5. No exercício 5, ele fala assim, ó. Uma partícula carregada é injetada em uma região onde atua apenas um campo magnético de módulo B, perpendicular ao movimento inicial da partícula. Esse campo é suficiente para fazer com que a partícula descreva um movimento circular. A carga da partícula
partícula é o triplo da carga de um elétron, o módulo do campo é 2 Tesla e o módulo da velocidade é V 10 a menos 4C. Esse Czinho é a velocidade da luz. Se a massa da partícula é de 3 vezes 10 a menos 25 quilos, ele quer saber o raio. Para a gente saber o raio, a gente vai comparar aí, né, a nossa força centrípeta com a força magnética. A força centrípeta vai ser aí, né, a massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. E a força magnética vai ser a carga, a velocidade, o campo magnético e o seno entre o campo magnético e o vetor velocidade. Que nesse caso, ele falou que é perpendicular. Ele falou que o campo é perpendicular ao movimento. Então, aqui vai ser 90 e seno de 90 é 1. Então, nós vamos substituir, né? Vou isolar o R. Vai ficar o R é igual a massa, a velocidade ao quadrado, dividido aí pela nossa carga, a velocidade e o campo magnético. Aí, essa velocidade, ela pode ser simplificada. Vai ficar a massa, a velocidade, a carga e o campo magnético. Agora, a gente vai substituir. Então, o raio aqui vai ser, a nossa massa é de 3 vezes 10 a menos 25. A velocidade, ele falou que é 10 a menos 4 da velocidade da luz, que é 3 vezes 10 à oitava. Vou colocar aqui já, ó, 10 à oitava. A carga, ele falou que é 3 vezes a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, então vai ficar 4,8 vezes 10 a menos 19. E o campo é de 2 Tesla. Resolvendo isso aqui, vai dar 0,009 metros. 0,009 metros, que se a gente for trazer aí para centímetro, para milímetro ou para decímetro, né? Vai ficar aí aproximadamente 1 centímetro, que está lá na letra A. Para finalizar os nossos primeiros estudos sobre magnetismo e eletromagnetismo, nós vamos ver agora como que uma corrente elétrica pode ser fonte de um campo magnético. Nós vamos iniciar pensando um pouquinho aí nessa experiência de Ørsted. Ele propôs, né, ele descobriu, né, que a passagem de corrente elétrica por um fio condutor produzia um campo magnético. Ele fez isso gerando ali uma corrente, né, e colocando uma bússola perto dessa região, né, onde tinha corrente elétrica, e ele percebeu pela oscilação da bússola, como ela era defletida, como poderia, né, ter sido gerado ali um campo magnético. Então, nessa experiência, o Ørsted, ele conseguiu provar que a passagem de corrente elétrica, ela gera um campo magnético, e agora a gente vai ver, né, em quais situações esse campo vai ser analisado. Então, nós vamos começar analisando o campo magnético no centro de uma espira. A espira é uma das partes circulares aí, né, de uma espiral, um dos anéis de uma espiral. E quando a gente observa a passagem de uma corrente elétrica por um material neste formato, a gente vai ver, então, gerar-se um campo magnético nele. A direção é sempre perpendicular ao plano da espira. O sentido vai ser determinado pela regra da mão direita, utilizando a regra onde nós temos o polegar como a corrente elétrica e os dedos da mão direita como o nosso campo magnético, e a intensidade vai ser medida por essa expressão, μ0 vezes a corrente, né, dividido por 2 vezes o raio. Esse μ0 é a permeabilidade magnética do nosso meio, e a gente vai ver a seguir. Então, quando a gente tem lá, né, essa constante de proporcionalidade, que é a permeabilidade magnética do meio, a gente vai usar, em muitos casos, para o vácuo. No sistema internacional, essa constante aí vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Então, não se esqueça, muitas vezes o exercício apresenta, mas é importante a gente conhecer um pouquinho dessa permeabilidade magnética. Nós vamos ter a bobina chata, né, que são várias espiras justapostas, e a expressão vai trazer aí a mesma expressão que nós temos para a espira,
né? Aqui está o campo da espira, ó, vou colocar B, campo da espira, e eu vou multiplicar pelo número de espiras que aparecem, né? Então, uma bobina chata é um conjunto de espiras, o seu campo magnético vai ser dado, então, por N vezes, né, o campo da espira que gerou essa bobina. Em um fio, né, o campo magnético ele vai ter sua direção tangente à linha de indução, né, num determinado ponto P. O sentido vai ser determinado de novo pela regra da mão direita. E a intensidade vai ser medida por essa expressão, ó, permeabilidade magnética vezes a corrente, dividido por 2π vezes R, sendo R essa distância, né, que nós temos aí entre o fio e esse ponto P, onde está atuando, né, nosso campo magnético. O campo magnético numa solenoide, né, vai ser calculado aí pela permeabilidade, né, do vácuo, vezes N dividido por L vezes a corrente. Esse N dividido por L é a densidade linear das nossas espiras, né? Então, nós temos aí o número de voltas da espira dividido pelo comprimento dela. Então, esse N é o número de voltas e o L é o comprimento. A gente vai ter lá, né, que a direção é em relação ao eixo geométrico da solenoide e o sentido do campo magnético é dado pela regra da mão direita. E para treinar um pouquinho, a gente vai fazer os exercícios 2 e 3 da página 586. Ele fala assim, no 2, considera um longo solenoide ideal composto por 10.000 espiras por metro, percorrido por uma corrente de 0,2 ampere. O módulo e as linhas de campo magnético no interior do solenoide ideal são, respectivamente, né? Então, vamos calcular primeiro a intensidade, depois a gente dá uma olhadinha aí nessa orientação. Então, nós vamos calcular a intensidade, né? B, que é o campo magnético, vai ser igual a μ0 vezes o número de espiras dividido pelo comprimento vezes a corrente. Então, eu vou substituir, né? Nosso campo magnético vai ser 4π vezes 10 a menos 7. 10.000 espiras, que é 10 a menos 4, dividido por 1, que é o comprimento, e a corrente, que é de 0,2. Esse campo magnético aqui vai dar, então, 8π vezes 10 a menos 4 Tesla. E na solenoide, né, a orientação aí, né, as linhas de campo magnético são paralelas ao eixo do solenoide, tá aqui na letra E. Então, nós vamos fazer o exercício 3, ele quer que a gente calcule o número de espiras de um solenoide, lembrando lá que o campo magnético no solenoide é, então, a permeabilidade magnética no vácuo, o número de espiras dividido pelo comprimento do solenoide vezes a corrente. A gente vai substituir os valores que ele deu aqui, ó. 8 vezes 10 a menos 2, 4π vezes 10 a menos 7, N é o número de espiras, que é o que ele quer, né? O comprimento foi de 0,5π e a corrente foi de 4 ampere. Isolando aí nosso número de espiras, isso vai dar 25.000 espiras. Só resolver essa continha aí, que tá aqui na letra E. Pessoal, na aula de hoje nós estudamos, né, os primeiros conceitos de eletromagnetismo, de materiais magnéticos, pensando também como que uma corrente elétrica gera um campo magnético e como calcular, né, essa interação de uma carga elétrica em um campo elétrico a partir da força magnética. Esses conceitos estão nas páginas de 190 a 193 e 209 a 213. Eu vou deixar os exercícios de 18 a 20 das páginas 197 e 198, os exercícios 17 e 21 da página 216 e, por fim, os exercícios 43, 47 e 52 das páginas 219 e 220. Façam com carinho, com atenção, que a gente corrige na próxima aula. Um beijo, bons estudos, até a próxima e eu vou deixar uma mensagem bem carinhosa, morrendo de saudade de vocês. Sorria, você está sendo amado. Um beijo e até!